Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio! Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular, chega mais. Porque hoje tem muita treta, muito conhecimento, porque já dizia professor Couto, conhecimento é poder e aplicado, meu jovem, é prosperidade. A nossa meta aqui é que você, amigão síndico, tenha mais noites tranquilas de sono através desse conhecimento, praticar esse conhecimento. E hoje temos só fera aqui na mesa aqui, pessoal muito bacana. Minha amiga Lisiane. Tudo bom, Lisiane? Como é que tá? Boa tarde, pessoal. Tudo boa bem? Noite. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Muita polêmica, né, Thiago? Mas faz parte. Bom demais! Lembrando que a Lisiane é especialista em seguro condominial, é mais de 20 anos no mercado. Já quero mandar um abraço da Rede SPTV. Tamo aí, toda terça e toda quinta, 18 horas, pro Brasil e pro mundo. Esse encontro marcado fala do universo condominial. O pessoal pede tanto, né? E ele, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, meu amigo, doutor Cláudio Viana. E aí, doutor, tudo bem? Thiago, vou muito bem, né? Já estava com saudade de sentar aqui nessa mesa, né? Compartilhar conhecimento. Tá cheio de eventos, né? E esse blog aí, o que é esse azinho? Fiquei com um desse, fiquei com inveja. Esse azinho aí aqui sim, viu? É o broche da Anacom. Você pode ganhar um desse. Você que é advogado, você que é síndico, você que é engenheiro, você que é corretor, você que é contador, pode se associar à Anacom. Né? Dia 12 de dezembro, a Anacom deve estará fazendo um café da manhã para advogados, síndicos, né, corretores, para você conhecer melhor a associação e os benefícios. Estarei lá, né? Abre portas para todo o Brasil para você que quer expandir seus conhecimentos e o seu network no ramo condominial. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o amigo doutor Miguel Zain. Miguel Zain é um cara fera. Entra lá, Síndico Legal também, é uma plataforma maravilhosa com muito conteúdo, muita informação para você. A Anacom aí é uma entidade muito forte que vem aí propagando conhecimento no universo condominial. Segue lá, se inscreva também, né? Pode associar também, né? Associar, né? Tem um link, né? Quem quiser me seguir já no meu Instagram, né? claudiano.dv, e você estiver interessado no link da associação, eu posso estar te encaminhando e passando as orientações. Bom demais! E ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, antes e depois. O cara dividiu o mercado condominial, levou para mais qualidade, prosperidade. Ele, meu amigo, Diógenes! É isso aí, pessoal. Engenheiro Diógenes, desculpa. Né? Olha só. É doutor também, né? O pessoal fala, doutor aí. também. Não quero ser processado. Brincadeira. Mas esse negócio é um decreto, né? Que tem sobre ser doutor, é de Dom Pedro ainda, decreto né? imperial, né? Então se tornou um costume. Tornou-se um costume, como é feito nas leis, né? Sim. Então, e aí, Tiagão, tá tudo maravilhoso. A gente fez a noite de lançamento do livro, tava a Lisiane lá. O Tiagão não pôde porque ele é síndico em muitos condomínios, teve uns BOs, né? Que a gente tem sempre para resolver. E aquela coisa, BO de condomínio agora chegou a hora, né? Porque chuva, né? Chuva, telhado, calha, impermeabilização, para-raio, enfeites de Natal. E aí, como é que faz com enfeite de Natal na sua porta? Aquela guirlanda maravilhosa que o vizinho coloca que você não consegue nem passar ou toma um susto, né? Ah, o que é isso? Vocês já ouviram um vídeo agora, estava no Instagram lá, @condominial engenharia. O cara colocou assim, o vizinho do 401 ataca novamente. Aí mostrou a porta. Porque o apartamento tem 2 portas, Thiago. Aí tinha 5 guirlandas na porta, que 3 pisca-pisca em volta, mais o tapete com a árvore de Natal do lado de fora. E aí, pode ou não pode? Como é que tá o enfeite de Natal no seu condomínio? Eu quero saber a sua pergunta. Como é que você enfrenta isso aí? Então vamos lá pro nosso plantão Tira Dúvidas. Vamos lá, nossa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta, amigo Anderson Silva. Você que é lutador? Eita. Spider. Vamos lá. Ó, o título é taxa extra com taxa de inadimplência. Aí ele fala o seguinte, doutor. Olá. No condomínio que eu moro, o síndico vai implantar taxa extra para cobertura de garagem, como uma taxa de inadimplência de 10%. Já mandou comunicado de como vai ficar. Não sei como foi decidido em assembleia, pois não pude participar. Mesmo que a assembleia tenha decidido dessa forma, eu preciso pagar, visto que nunca atrasei o pagamento do condomínio. E aí, doutor, o que é decidido em assembleia tem que pagar, eu acho, né? Tiago, os ausentes nunca têm razão.
amigo Anderson Silva, se você esteve ausente, né, sua opinião, sua sugestão não foi ouvida na Assembleia e foi deliberado na Assembleia e foi aprovada uma taxa extraordinária para poder pagar suas coberturas com a previsão de uma suposta inadimplência, né, de 10%. Então houve um cálculo, né, com certeza a contabilidade estava acompanhando, houve um cálculo, houve um provisionamento desse valor que você pega o valor da taxa extra, ou seja, da taxa ordinária, e é uma previsão de quantos por cento é a inadimplência daquele condomínio. Então, houve uma previsão de 10%, então vamos agregar aí mais 10% para quê? Para o condomínio ser adimplente com a empresa que irá instalar as coberturas. Porque se ficar ali no 0 a 0, se alguém ficar inadimplente, o síndico não vai conseguir pagar a parcela do mês. Então, tem que ter essa gordurinha que se chama, né? Tem que ter. Mas doutor Cláudio, esse percentual não seria abusivo? Não, porque tem que fechar a conta, né? Se foi aprovado na Assembleia, não há se falar em abusividade. Agora, se o síndico implementou essa percentual a mais sem consultar a Assembleia, aí sim nós podemos falar em ilegalidade, né? O síndico não pode tomar uma decisão, não pode instituir nenhuma taxa extra sem consultar a Assembleia. Agora, vamos supor, se todo mundo pagou em dia, sobrou esse dinheiro, o síndico pode chamar a Assembleia, a gente arrecadou... A gente precisava de 100 mil reais, só que a gente arrecadou 110 mil reais, que é os 10% a mais. Sobrou 10 mil. O que nós vamos fazer? Vamos usar para uma outra benfeitoria? Vamos agregar a própria caixa da ordinária? Então o síndico depois pode estar dando uma destinação. Já vi até condomínio que devolve o valor. É melhor ter mais que ter menos, né? Pode devolver o valor. Inclusive tá em caso de indenizações, sabia disso? O condomínio tem um pleito contra a construtora ali, ele recebe, vamos supor lá, 100 unidades, recebe 1.200.000 de... Recebe 1 milhão, né, de indenização, ele pode, mediante decisão assemblear, distribuir aí 10 mil para cada morador. Porque assim, quem decide é a Assembleia, né? Exato, aí, então, muito cuidado você aí que está vendendo seu apartamento, tem processos na justiça aí. Eu tenho casos de indenizações de 12 milhões com o trabalho que a gente faz de vícios construtivos, né, empreendimentos maiores. E de repente você está vendendo um apartamento aí que vale 300 mil num lugar que você tem 50 mil para receber. Sim. É muito viável e possível, tá? Porque dependendo... O apartamento pode valer 300 mil, são unidades menores, uma maior quantidade, a indenização sobre o patrimônio é maior. Então, no rateio, sobra aí 15, 20, 30 mil reais por unidade. O cara vende, quem recebe é o dono e não o anterior, né? Que é o novo dono. Faz parte, né? Elise, as pessoas têm que entender que tem que participar, né? Não participou, que decidiu ali tem que acatar, né? É verdade, com certeza. É por isso que é importante a participação ativa nas assembleias, né? Porque senão... A gente tem que acatar aquilo que a Assembleia decidir. Então, Anderson... As pessoas acabam escolhendo pela gente, né? Sim, e é difícil aceitar isso. Não, com certeza, sem dúvida. Vai ter que pagar, meu jovem. Não tem jeito. Foi decidir a Assembleia, tá sacramentado. Tem que pagar, meu amigo. Você está no condomínio. Domínio comum, decide comum, paga comum. E essa prática é muito usual, né, nas previsões orçamentárias, né, Tiago? Isso aí. Sempre a contabilidade coloca lá uma rúbrica, percentual de inadimplência. Para aquilo ali, o síndico ter um caixa para poder se trabalhar, não ficar no limite. É porque tem que pagar as contas, né? Então, aquela pessoa que não deixa de pagar, alguém tem que pagar. Então, quem paga... Todo condomínio vai pagar aquela diferença, né? E igual você falou, lembrando, gente, que não é que a pessoa vai deixar de pagar. Em algum momento aquele dinheiro vai entrar para o condomínio, em ações futuras, né? Eu tenho que lembrar uma coisa muito importante aí, que o pessoal normalmente tem taxas condominiais ordinárias abaixo do que é a receita real do condomínio. A maioria das vezes se encontra isso. Eu coloquei no livro aqui, inclusive, essa parte da gestão de patrimônio, que ela é plenamente previsível quando você tem o ajuste correto da execução financeira. Por exemplo, a previsão orçamentária, ela não pode ser feita só no que você tem a pagar. Ela tem que ser feita também nas necessidades da edificação para o próximo ano. Quando o síndico não conhece essa parte da edificação, ele fica vulnerável a criar várias taxas extras quando seria previsível ele criar as manutenções. Então eu coloco aqui no livro uma técnica que a gente aplica da engenharia, que é justamente para isso, né? O síndico, ao longo do tempo, ele aprendeu muito sobre o direito, a contabilidade, falava-se muito pouco sobre o seguro, né, Lisene? E hoje ele entende que o seguro tem todas as suas nuances, os seus entendimentos, não é o mais barato. Muita gente nem sabe que ele pode contratar o seguro sem ficar passando pelo conselho. Mas tá na convenção, isso e aquilo. O seguro ele é uma coisa muito objetiva sobre o gestor e a edificação. Exato. E a questão da manutenção, eles não colocam a previsão sobre o valor de patrimônio. E é simplesmente previsível. Você tem uma taxa
de 0,5%, dependendo do sistema construtivo, até 4% sobre o valor geral do patrimônio, que você vai distribuir anualmente para que você tenha saúde nas manutenções. Então, quando a NBR 5674 fala das condições de manutenção, ela fala que você tem que fazer a previsão orçamentária. Então, assim, na parte da engenharia, quando a gente faz perícia, auditoria, torna-se um erro não fazer a previsão orçamentária conforme o perfil da obra. Ou seja, você que é síndico aí do outro lado, o seu prédio ele é uma obra ativa, pessoas morando e você está cuidando. Está previsto fazer uma obra de fachada, que é 3 anos, né? Aí você sempre faz taxa extra. Não é necessariamente justifica ter um mecanismo de recurso, né? Tipo assim, um mecanismo emergencial, entendeu, Thiago? Mas não é o protocolo normal. Se eu tenho uma previsão de 300 mil de obras para 3 anos, eu tenho que diluir isso na minha taxa ordinária, para evitar essa questão de sobrecarregar com taxas desnecessárias, entendeu? Sim. Bom demais. Então vamos para a próxima pergunta que é muito interessante, minha amiga Ticiane. A Ticiane mandou um e-mail lá, o título é Como divulgar para todos a Assembleia? Aí, doutor, vamos lá. Ó. Quero que ninguém recorra depois, tá certinha. Quero convocar todos, mas mesmo batendo de porta em porta, não, e todos que não estão em casa. Só de colocar nos elevadores e escada e filmar, já garante que divulguei para todos? E aí, doutor? Ticiane, né? Como divulgar o edital da sua Assembleia? Primeiro lugar que o síndico tem que saber, qual a forma de convocação, de publicação que sua convenção diz. Então você tem que ler lá, né? Cumprir, primeiro passo, o que a convenção diz. Tem convenções que é muito antiga, fala que é carta registrada, né? Carta registrada, livro, protocolo. Né? Então você tem que atender o que a sua convenção diz e você pode utilizar a modernidade. Hoje em dia, as administradoras já possuem aplicativos no qual você pode publicar o edital, né? Um e-mail com cadastrado todos os moradores, né? Mala direta para todos os moradores estarem recebendo o edital. WhatsApp, transmissão, lista de transmissão no WhatsApp é um excelente meio também de você estar publicando o seu edital, né? A gente estava aqui com a empresa Eletromídia. Você contratando a Eletromídia, você pode pôr seu edital na telinha do elevador, né? Todas as pessoas que passarem no elevador vão estar vendo a publicação do edital. E o famoso mural também. Vi e-mail também. Mas, doutor, não se restringe apenas a mural, né? Vá por vários meios e registre essa ampla divulgação. A gente não tem eu sempre sugiro que o síndico tenha uma comunicação oficial desse edital, né? Quando ele se apresenta para síndico, ele fala, olha, a comunicação oficial sobre os editais do condomínio é no canal X. Atualize seu cadastro no e-mail ou consulte a portaria, a administração, porque eu acho que como é um ato... A gente fala que a edital de assembleia tem que ser um ato jurídico perfeito, né? Exatamente. Porque ele, apesar de ser o seu condomínio ser particular, o ato jurídico ele é em todas as esferas legais. Então, se você comete erros na divulgação, altera horário, altera de um salão para o outro, etc., você pode ser impugnado no edital. A preocupação da Ticiane é exatamente isso. Então, né? a minha sugestão dentro do nosso método, né, do curso, é exatamente essa, que o síndico ele se posicione na Assembleia, ele chama a Assembleia e ele comunica. Qual o canal oficial de comunicação? É lista de transmissão? É e-mail? É na administração? Entende? Para que ele não seja acusado de fazer uma comunicação ruim, né? Exato. Eu já teve casos que o síndico malandrão no prédio que eu tinha um escritório, ele marcava as assembleias fora da data prevista na convenção, totalmente fora, inclusive principalmente a de reeleição, né? Aí ele já pegava umas procurações que ele sabia que ia garantir, e a média era o seguinte, 60 unidades comparecia 5. Ele pegava 6 procurações, estava eleito. Aí teve um dia que o Natal foi na segunda-feira, ele marcou a assembleia para o sábado, 8 horas da tarde. 8 horas da noite. Nossa. Quer dizer, não vai ninguém. Né? Então a estratégia dele é, eu vou dificultar ao máximo, eu vou botar o edital, o mínimo possível, 7 dias. Botava onde? No elevador. Só que olha o prédio. 70% do prédio é inquilino. Num sábado. De noite, né? Com uma semana no mês de dezembro, desse jeito ele se perpetuou 6 anos na gestão. Caramba! Aí na Assembleia anterior o pessoal contestou, porque a Assembleia de eleição era para ser em maio ou em março, eu não lembro de cabeça. Aí obrigaram ele a fazer a Assembleia em maio. E aí o pessoal começou a comunicar. Né? Vai ter Assembleia. Começou a ligar um para o outro. Aí chamaram o Lisboa, lembra do 5 de Lisboa? E aí quando o Lisboa chegou, foi rapidinho, ele foi eleito. Mas com essa estratégia ele ficou 6 anos.
É ruim, né? Porque edital é bravo, bicho. Edital é uma coisa muito séria. Né? Eu já vi condomínio, né, que na sua convenção tinha que ser publicado o edital em jornal de grande circulação. É isso mesmo. Né? Sim. Tem muitos condomínios que tem isso, né? Principalmente a Asa Norte, a Asa Sul, que tem convenções desatualizadas. Aí o condomínio toda vez é obrigado a fazer essa publicação e é um valor alto, né? Valor alto. Isso até restringe o debate do condomínio. Por quê? Porque tem um custo financeiro relevante. Então, assim, apresenta como síndico os canais oficiais, registra e se ata, passa para todo mundo, faz lista de transmissão, e-mail, põe na portaria, comunica, senão você se estrumbica. Nesses casos, pessoal, quanto mais melhor. E-mail, WhatsApp, se tiver lá a tela da Eletromídia, o que for, coloque lá. Quanto mais informação, melhor para as pessoas poderem participar e também você não corre o risco de ser impugnado. Você pode fazer uma assembleia, alguém vai impugnar aquelas decisões. É tempo perdido, chateação, transtorno com o coletivo, né? E o pior do que isso é a credibilidade do síndico, né? Isso que é o que mais se deteriora, né? O síndico faz um ato e aquele ato é anulado. Então, será que esse síndico está fazendo as coisas corretas? Fica aquela dúvida na comunidade. Mas aqui, amigão síndico, você faz o correto, que dá a informação precisa para você. Agora vamos falar sobre seguro também, que é importante. E Elis, vamos falar um pouquinho das nossas coberturas aqui, né? Cobertura, queda de raio. Explica para nós o que é a queda de raio e como é que o síndico utiliza ela. Você que é expert. Bom, queda de raio, gente, é uma cobertura que ela é muito acionada, principalmente nesse período, na época de chuva, né? Onde a incidência de raios aqui em Brasília, ela é muito grande. Então, pode estar aí prejudicando, queimando os equipamentos eletrônicos do condomínio, né? Os elevadores, principalmente, que é onde tem os maiores custos, né? Peças de elevadores aí, tem elevadores, principalmente os mais modernos aí, que custam absurdamente. Então, o pessoal tem que ficar muito atento, Thiago, com os para-raios. Para-raio nesse período é algo assim. E se a seguradora ela fizer uma vistoria, ela detectar que o para-raio não está funcionando, pode haver aí a negativa de indenização por parte do seguro. Porque para-raio é uma questão de segurança. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas com essa questão, porque eu já vi condomínios aqui em Brasília que o para-raio é de enfeite. Tem uns que nem existem. Não, eu pego condomínio aí que tem 5 anos sem atualizar para-raio. Não. 5 anos. Tá pouco. Eu faço inspeção em condomínio que ainda tem manta asfáltica no reservatório. Tá pouco, meu amigo. Eu conheço alguns condomínios aí que o para-raio nunca funcionou. E é assim, isso é preocupante, porque pode recair sobre o síndico. Sim, na verdade, recai diretamente, porque é a obrigação de diligenciar essas partes comuns. E aí vamos explicar na parte da engenharia o que é o para-raio. O para-raio, para a sua edificação, é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas que vai impedir que os raios sejam atraídos pelo sistema estrutural do prédio, porque essa descarga energética no sistema estrutural, quando ela cai, ela gera um campo energético tão forte que é como se fosse uma bomba, como se fosse uma explosão. Então, vamos supor que o condomínio está aqui e não tem aqui o para-raio, que gera a proteção magnética para a descarga dos raios na Terra. Então, essa parte metálica aqui, que a gente chama de massa metálica, na parte superior do prédio, normalmente, o raio cai aqui. Quando ele cai aqui, ele vai buscar o quê? O ferro. Para isso, ele arrebenta o que tem de concreto em volta. Quando ele bate nesse ferro, que não tem para onde sair, não tem escoamento, não tem condutividade elétrica, essa energia empola junto com esses materiais e explode esse pedaço. Foi por isso que foi criado o para-raio. Essa é a grande questão. E outra coisa, tem pessoas que acham que condomínio de casas não tem que ter para-raio. Não precisa ter para-raio. Sabe? Porque as pessoas nunca pagaram uma indenização. Porque você, síndico, você pode ser responsabilizado se alguém estiver passando ali na sua área, na área comum do seu condomínio, de repente cai um raio em cima dessa pessoa, ou cai um raio que atinge uma árvore e atinge um bem, ou atinge a própria pessoa, você pode ser chamado, você pode ser penalizado, porque
é uma questão de segurança. E aqui em Brasília a incidência é muito grande de raios. Muito grande. E, Elisiane, vamos lá. Tem agora, lógico, para-raio, vamos ter, se não tiver, para acontecer com o dano elétrico, Lógico. né? Fala um pouquinho sobre o dano elétrico, como é que funciona, como é que o síndico pode utilizar também essa cobertura. Você que acha que é importante também de falar. Sim, claro. É uma cobertura que é muito acionada nesse período também. Uma das questões é a questão da queda de raio, né, que pode atingir um equipamento e que pode causar aí uma descarga elétrica, né, que pode causar um dano. Enfim, o dano elétrico também, ele está sendo muito acionado, principalmente nessa época do Natal, por conta dos enfeites. Os enfeites de Natal pode dar curto-circuito, pode dar curto. Foi por isso que eu falei na entrada, no começo do programa, né? Porque essa época agora, você quer pendurar cordas luminosas na fachada, você quer botar um Papai Noel, quer botar aquele alcezinho, aquela rena bonitinha no jardim, e o pessoal vai colocando essas coisinhas, Folga, né? achando que não gera consumo elétrico. Ó, ei, tá brilhando, tem energia, tem consumo. Passou da média, vai dar problema elétrico. Dica para você que é síndico, ao fazer essas instalações, busque a RT de um profissional de elétrica, busque um eletricista certificado. O comportamento deles é completamente diferente, né? E a responsabilidade que você está assumindo por querer fazer assim rapidinho, quebra um jeito ou vai no oba-oba, é muito grande, porque a energia é dos que mais causa acidente de condomínio. Com certeza. É dos que mais... Qual que é o índice para você aí de chamada? É grande. A maioria das chamadas vem por danos elétricos. Ou infiltrações nessa época, né? E outra coisa, como é que esses equipamentos estão sendo instalados? Porque a grande maioria fica exposta aí. Chuva, sim. Exatamente. Né? Então, tem que ter a proteção, tem que ter a distribuição elétrica, esses equipamentos que você coloca na fachada, se o condomínio não está com aterramento, sabe aquele fiozinho que o pessoal chama de brasileirinho, verdinho, amarelo? Normalmente ele é de 1,5. Aí você coloca cabos de 4 milímetros, já precisa ser 2,5. Você coloca cabos longos. Existe uma parte da engenharia elétrica que a gente fala até no nosso curso de formação, que é a perda de carga. Então eu tenho um cabo que é para 6 milímetros, ele está ali colocado para 15 metros. Se eu pego só e faço uma extensão dele e coloco para 30 metros, ele já não poderia mais ser 6, ele já precisaria ser 8. E quem faz essa nuance, essa diferença? Na média, se não aquece muito, vai funcionando muito bem. Mas quando você está lá no oba-oba, né? É Natal, blim, 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 blá, 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 o negócio começa a esquentar. E aí o vizinho usa, o outro usa, sabe? Chega aquele monte de encomenda na portaria, o porteiro liga o ar-condicionado, mais o equipamento, não foi dimensionado para isso. Você tem um sobrecarga do sistema. Aí vão pesquisar, como é que você fez isso? Muitas comunidades, o síndico nem é citado, não, ele fez, todo mundo entende o coração. Mas em outras, igual o doutor Cláudio estava conversando aqui, tem São Paulo tem gente que tem 1.200 condomínios. Se o cara não tiver um protocolo de trabalho para isso, um padrão, um modelo padrão, ele vai errar. E aí, quando ele erra, ele coloca em risco a vida dos outros. Outra coisa que pode falar, dano elétrico, tem a cobertura que é com depreciação e sem depreciação, né? Essa pegadinha também acontece muito, né? Acontece. Explica para nós aí. Acontece, e a depreciação ela vai muito de acordo com a idade do aparelho, se for o aparelho, se for elevador, né? Quanto mais antigo o elevador for, maior é a depreciação, podendo chegar até a 90% do valor da peça, dependendo vale a pena acionar do valor, né? Dependendo da idade aí do equipamento. Exatamente. E aí, fora a depreciação, ainda tem a questão da franquia. Então, se você for analisar, né? Se você contrata. E, Thiago, é irrisório o valor, a diferença que isso faz no preço geral, né? Do seguro. É irrisório. Gente, uma das coisas que eu sempre falo, tomem muito cuidado, todas as vezes que vocês forem analisar as propostas de seguro, é sempre interessante ter um corretor de seguro do seu lado para poder fazer a análise, porque
as pessoas tendem a contratar pelo valor mais em conta. Então, é o barato que sai caro depois. Sim. E outra coisa, essa questão da depreciação pode incidir, inclusive, nas indenizações por incêndio. Então, você imagina afetar a estrutura do seu condomínio, você acha que vai receber aí 1 milhão, 2 milhões de indenização e você recebe muito menos do que isso, por conta da depreciação. Outra coisa que eu queria perguntar, fiquei em dúvida, Elisiane. No caso aqui do Dona Elétrica, para a unidade também ele tem valor? Ou só para a área comum e itens da área comum? Só para... no seguro do condomínio é somente para a área comum. Cada morador, se quiser ter essa cobertura, tem que contratar o seu seguro residencial. Bom demais, essa aqui é a amiga Elisiane, ela é fera, você está conosco falando sobre seguro. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre seguro, falar sobre telhado. Lembrando, manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Para a pergunta da amiga Maria Domingues. O título é Telhado é obra urgente? Aí ele fala assim, doutor, hoje botamos um engenheiro aqui também, né? Vamos lá. Nosso telhado tem várias telhas quebradas, tortas, amassadas e não tem algerosas. Estão com infiltração e goteiras nos apartamentos do último andar. Já estão estragando o forro do gesso deles. Mesmo superando os limites para fazer sem assembleia, posso enquadrar como urgentes o reparo do gesso dessas unidades também? A obra foi para a assembleia passada e não foi aprovada pelo uso de procurações de um único proprietário, que é a construtora do imóvel. E aí, doutor, como é que faz nesse caso aí? Síndico, não tenha dúvida das suas competências. Você tem que ler lá o artigo 1348, tem 9 competências para você ter decorado na sua cabeça, né? E uma delas é fazer as manutenções. Isso se trata de uma manutenção que era para ser preventiva e ela já se tornou urgente. Urgente por quê? Porque já está... né? Já está afetando uma unidade privada, né? Já está afetando o gesso. Daqui a pouco vai ser os armários planejados, daqui a pouco estufa o MDF e o prejuízo vai ser maior ainda. Fica pro condomínio e se você for omisso vai ficar para você, porque você responde civilmente com relação a essa questão. É urgente porque está colocando em risco a segurança do morador, o gesso pode descolar, né, e cair na cabeça do residente, né? A saúde, porque pode gerar mofo, pode gerar problema de saúde, pode ter criança, pode ter idosos e essa situação pode se agravar sem limites. Então, faça, tem dinheiro em caixa, faça. Depois, preste contas na Assembleia. Não tem dinheiro em caixa? Chama a Assembleia de forma urgente e institua a taxa extra para você conseguir pagar essa manutenção. Resolve o negócio. Sim, resolva, né? Aquele negócio. Eu falo no livro aqui, inclusive, assim, o síndico protege a vida através da gestão de patrimônio. E tem uma frase muito bacana que me acompanha, que eu acompanho, né? Porque o cara é bem mais velho, o Benjamin Franklin falava o seguinte: falhar em se preparar é se preparar para falhar. Ou seja, ninguém espera que você deixe um vazio desse. Sobre faltar dinheiro, né? Não tem muita justificativa, sobre faltar condições de entender a edificação ali. Então a gente chega nessa época, e a Elisiane está de prova aí sobre o seguro, porque ela recebe esse no colo, né? O cara contratou o seguro e fala assim: o telhado tá vazando, goteirou, não sei o quê. Toda hora tem isso aí. Por quê? Porque o tempo vai chegar, o tempo da chuva vai chegar. Vocês viram, inclusive, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Sim. Os granizos aí de 100 gramas, 50 gramas de gelo, 150 gramas de gelo, aquilo ali é terrível. Então, nesses casos tem seguro, né, de acidente, naturais, etc. Mas quando tem uma chuva comum, que ela chega para o condomínio como se fosse um vendaval, quer dizer, alguém deixou de olhar para aquele telhado antes do problema acontecer. Sim. E aí essa frase do Benjamin Franklin é muito interessante. Se você falha em se preparar para a gestão, você está planejando falhar na sua gestão. Então essa antecipação, ela é uma força muito grande que o síndico tem, de olhar para a edificação, de olhar para os compromissos, fazer igual o Dr. Cláudio falou, não tem dinheiro. Então ele chama antes dessa parte do telhado e fala: olha, o telhado não está bom, eu fiz aqui 3 orçamentos, né? Inclusive pedi o auxílio da engenharia e fiz uma planilha aqui, são 20 telhas que a gente tem que trocar, 2 ralos e uma limpeza de calha, está dando a média de R$20 mil. Vamos dividir isso aqui na Assembleia, porque quando chegar a chuva a gente tem que estar com isso pronto. Isso traz uma liderança muito forte para o condomínio, assim, segurança. Né, doutor, eu acho que é uma coisa que ele fala aqui, que é chata, essa questão da construtora, né? Por exemplo, vários condomínios, a construtora tem ali um poder maior por causa das procurações, né?
Mas só que eu acho que é burrice da própria construtora, porque no final quem vai pagar o dano, ela também faz parte de todo geral. Junto, é igual você falou, a pessoa vai chegar, vai processar, vai ganhar, que a causa ganha, que é uma obrigação do condomínio fazer, vai pagar reparar. Então assim, não faz sentido, né, cara? Porque chegar uma indenização, essa indenização vai vir agregada de quê? De custas processuais, honorários advocatícios, juros, danos morais e correção monetária. Então, e tem o valor era X, vai para X mais tantos por cento. Não, mas tem ação repercussória. Quando a construtora faz isso várias vezes, que gera prejuízo para os outros, o advogado consegue mostrar que ela, por domínio das unidades, ela consegue dar prejuízo ao outro, por interesse próprio. Mas aí que você falou uma coisa que é importante, eu lembro até da palestra do Dr. Walter, né? É Walter, que tem os livros, que tem um curso. Vander. Do Instituto Vander. Isso, Dr. Vander, eu lembro que eu tinha uma palestra ali que foi muito fantástica, que falou assim que ele era síndico e ele tinha uma situação para fazer. Ele estava depreciando o condomínio e ele não foi aprovado na Assembleia. E mesmo assim ele fez, porque uma obrigação do síndico é manter a manutenção. Porque ele também assim, não podemos ter medo. A Assembleia não aprovou, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Não tem contra você. Aprovar. Tem coisa que você não tem que aprovar, você tem que fazer. Tem que fazer, nesse caso tem que ser feito. No final, se tiver dinheiro em caixa, o síndico não pode se omitir. Não pode se omitir. Não, eu já vi esse caso do síndico que ele tem fundo de reserva, obra pendente e ele não executa a obra e a obra é necessária. Aí o que acontece? Vaza no apartamento do cara, era para trocar 2 telhas, por exemplo. Aí 2 telhas, vamos botar lá, R$150 cada telha, mais R$500 de mão de obra. Beleza? Trocamos lá com R$1.000, por exemplo. Agora, porque ele não fez, tem que fazer o mesmo serviço, que é os R$1.000. Só que tem que gastar mais R$2.000 para pintar o apartamento e trocar o gesso da unidade. Esses R$2.000, se as pessoas fazem auditoria e entendem isso, eles vão conseguir cobrar do síndico. Com certeza. Porque não fez. Tem muitos síndicos aí que eles têm uma... As apólices de seguro, elas trazem para o síndico uma sensação de segurança muito grande. Total, né? Inclusive. Total. Exatamente. Só que as coisas... Isso. Gente, eu já vi muito síndico esperar o negócio acontecer, o sinistro acontecer. O sinistro está ali, batendo na porta. Está evidente. Falando, vai acontecer. E esperar o negócio acontecer para usar a apólice de seguro para indenizar e não tirar a verba direto do condomínio. Só que essa sensação de segurança pode ser uma falsa sensação de segurança, gente. Muito cuidado. Eu sempre falo da importância das manutenções, porque a seguradora ela pode negar uma indenização. Você vê que o negócio está ali, batendo na porta. O telhado já está com telhas quebradas. Então, é notório que aconteceu uma chuva, vai acontecer o quê? É verdade. Pior, né? Vai infiltrar, sendo que é uma coisa que você poderia evitar. Entendeu? E aí é previsível. E aí você não age, você está ficando. Exatamente. Tem caso assim, doutor, de penalizações assim? Tem sim, e a situação se agravou. Eu gostaria de acrescentar: se o imóvel se tornar inabitável, o condomínio vai ter que pagar um aluguel. Exato. Para aquele morador até que se torna novamente habitável. Daqui a pouco vai ter que pintar tudo, arrumar os armários, colocar o gesso, parar as infiltrações. Isso pode demorar 2, 3 meses. Ainda quando vai ter que pagar 3 meses de aluguel ainda. Mas aí eles falam, mas aí não tem o seguro para isso? Pois é. Existem coberturas, sim. O seguro pode pagar? Pode, até pode. Mas assim, você acha que vai ser... a seguradora vai querer fazer acordo? Ou vai querer, né, protelar daqui isso 2 o anos máximo? De via judicial, né? Entendeu? E aí a finança já foi embora. Entendeu? Então, assim... vamos fazer as coisas certas, até mesmo para que, se você precisar utilizar o seu seguro, você não vá para a justiça. E essa situação não acontece de uma hora para outra. Começa com uma goteirinha, né? Exatamente. Aí acha que não é nada, vai se expandindo, É aquela métrica da palestra que eu falei, né? A antecipação é uma força, a procrastinação é uma fraqueza. E o elo mais fraco vai acabar pagando Aí o pessoal fala assim, mas fazer manutenção é caro. Não. Caro é você pagar uma indenização gigante, sendo que você poderia... Maria,
Faz sem medo, resolve esse negócio, não tem problema, né? Sim, vamos falar dos nossos apoiadores e coloca aí nosso placar eletrônico, que eu quero mandar um abraço pessoal do Cicobi BR1000, a melhor agência do Brasil. Esse banco aqui, pessoal, entende do universo condominial, tem uma identidade, sempre vem apoiando os eventos, apoiando o síndico também, tem um setor só para receber o síndico lá. Cara, como é importante ter um parceiro dessa altura para ajudar nós síndicos aí. Então, Cicobi BR1000, esse banco tá aí para ajudar o universo condominial, muito bacana. Fala um pouquinho também da Facilite, bota a Facilite. Manda um abraço para a Gabriela, ela que é expert na parte de gestão condominial, parte de contabilidade. A Gabriela só trabalhou com condomínio, então ela entende 100% do dia a dia do condomínio, na parte contábil, na parte fiscal também. Uma das maiores referências aqui na área de gestão condominial, minha amiga Gabriela da Facilite, ela é boa pra caramba, gente boa. Vamos falar, Lisiane, fala um pouquinho aí da Atual Forte do Seguro, fala um pouquinho do seu trabalho agora aí, fica à vontade, minha amiga. Pois não. A Atual Forte Corretora de Seguros, nós estamos aí desde 2008, orientando você, síndico, na contratação dos melhores seguros. Trabalhamos com seguro de condomínio, seguro de casa, seguro de carro, seguro empresarial, planos de saúde. E estamos aí também para orientar vocês na contratação do melhor seguro, independente da área. Bom demais. Ó, quem está nos assistindo pela rede SPTV, lembrando que o programa sempre está lá no YouTube também. Tem uma playlist Seguro Condominial. Tem vários bate-papos com a Lízia lá, dando várias dicas também para a gente poder contratar o seguro que nos atende da melhor forma possível. Às vezes nem é o mais barato, né? É o que te atende, né? Com o seu perfil, né, Lízia? Exatamente. E quem quiser entrar em contato comigo, é só acessar aí o meu WhatsApp, meu WhatsApp, que é o 619-8589-2313. Pode me mandar mensagem que a gente responde rapidinho. Bom demais! Fala agora da Newline. Botou aí, Silas? Newline! Essa empresa daqui é fera também em segurança eletrônica. Vem cada dia mais aumentando o braço também na área condominial, com portaria remota. Tem aqueles armários inteligentes. Como aquele negócio ajuda a gente, cara? Porque a pessoa vai lá, coloca, fica registrado, né? Que foi entregue, a própria pessoa vai lá, pega de volta. E o melhor ainda, o seu funcionário vai ficar livre para fazer a atividade do dia a dia. Então, a Newline é uma empresa especializada em segurança empresarial e condominial também. Você que está aí, que nos assiste, tem uma empresa, coloca lá a segurança para você ter tranquilidade também, residencial também na sua casa, você poder viajar final de ano nas festas, ver como é que está a segurança na sua casa. Então a Newline é uma das maiores referências de segurança do Brasil, condomínio, residencial, empresarial também. Vou deixar aqui no rodapé do vídeo, amigo Vitor, tá lá sempre conosco atendendo lá. Eu falo agora da BSB Engenharia. Deixa o Jorge falar aí. Fica à vontade, Jorge. É isso aí, meu amigo. Um sistema completo de gestão de patrimônio para você, laudo de inspeção predial, planos de manutenção, protocolo de obras, aulas de fiscalização de obras, um treinamento específico, sessão estratégia para você que é síndico que nos contrata. A gente entra com o seu laudo de inspeção predial básico para evitar todos esses problemas que você vê por aqui. Te dá uma consultoria online sobre o que fazer com esse laudo e como organizar. Apresenta em assembleia, te entrega uma planilha com o plano de manutenção atualizado no perfil da sua edificação e te entrega um protocolo de controle das obras do condomínio. É completo, simplesmente completo. Acesse aí, @Condominial Engenharia, ou manda um WhatsApp para mim, 61996989009. Vai falar diretamente comigo e a gente vai trocar aquela ideia bacana sobre engenharia no condomínio. E vamos seguir com o nosso plantão Tira Dúvida. Manda sua pergunta para o inteligência condominial @gmail.com. Vem para cá que o papo é maravilhoso. Lembrando, estamos na rede SPTV toda terça e toda quinta, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial no Brasil e no mundo também. Vamos lá, essa aqui é muito boa, gostei pra caramba, né? É do condomínio Maria Tales. Olha essa história, doutor. Vamos lá. O título é Quartinhos de Despejo em Garagem. Eita. No prédio existem alguns moradores que têm um quartinho de despejo dentro do limite da sua garagem. Porém, nem todos os moradores têm o mesmo espaço, e isso torna um benefício e privilégio só para alguns moradores. Esses quartinhos foram construídos sem um respaldo formal do condomínio. Minha pergunta é: sem uma reunião de assembleia, podemos pedir para proibir novos quartinhos? Só podemos pedir para ser retirado, ou se podemos daqui para frente fazer uma nova cobrança do uso do espaço? Até onde sei, como se trata de área comum, todos deveriam ter o mesmo direito. Agradeço ao retorno. E aí, doutor, vamos dar um retorno aqui para o condomínio? Maria Tales? Então, quartinhos, puxadinhos,
arrumadinhos, né? Fechadinhos, né? Em área comum, sem autorização da Assembleia, o síndico tem que atuar de forma imediata, porque aquela é uma área comum, ou seja, pertence a todos os condôminos. Né? Se não teve autorização da Assembleia, para que ocorra uma construção numa área comum, né, aquilo ali é uma obra irregular. Então o síndico tem o direito de solicitar para aquele condômino desfazer aquela obra. Né? E já tem questão de segurança, né? É, questão de segurança. E quem vai cuidar daquela área, né? Como que foi estruturado aquilo ali? Tem um projeto, então existem vários problemas que o síndico pode incorrer em razão dessas obras em área comum sem autorização da Assembleia. Fora a sensação de injustiça por demais condôminos. Por que ele pode e eu não posso? Né? Por que está mantendo aquele acréscimo, né, de área para ele em detrimento do meu? Então fica esse questionamento. E assim, outra coisa que eu acho que é importante, independente do tempo, né? Eu acho que a qualquer momento você pode fazer a correção disso, né, doutor? Sim, correção disso. E lá no escritório a gente já trabalhou em casos disso. Tinha uma pessoa que tinha um boiler há mais de 20 anos. Né? Tinha o quê? Um boiler, um aquecedor de água há mais de 20 anos no telhado do condomínio. Normalmente né? Eu achei que era um bode. Né? Eu achei que era um bode. Um bode? Eu achei que era um bode. Eu falei, cara, tem um bode. Há mais de 20 anos. A pessoa pensa, já tem mais de 20 anos, já prescreveu, nunca vai ser retirado. Mas aquela questão, na troca de síndico, o novo síndico ele fez uma vistoria predial e viu que aquele boiler não tinha projeto, não tinha RT, não tinha autorização da Assembleia, e nós conseguimos que mesmo após 20 anos, obrigasse o condômino a remover aquele boiler. Por quê? Porque ele construiu, edificou, né, fez uma obra numa área comum sem autorização. Por mais que o tempo passasse, o síndico tem que atuar e pedir para retirar. Aí altera o sistema construtivo, né? Você não está preparado para questão de segurança, lugar que falei, você tem chuveiro elétrico. questão de segurança. Como você também não está preparado para chuveiro elétrico, carregadores de veículos elétricos, onde você tem aquecimento a gás. Sabe por quê? Porque a entrada do quadro elétrico do apartamento ela é menor. Por exemplo, um apartamento que deveria ter 2 chuveiros, ele vai ter um disjuntor de pelo menos 40, 50 na entrada. O apartamento que só tem alimentação de tomadas e iluminação, normalmente ele vai ficar no máximo em 40. Entendeu? Aí a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui no Noroeste, em Brasília, que o condomínio tem 120 unidades com todas as entradas de 32 para os apartamentos de 2 quartos e os de 3 quartos e coberturas têm entrada de 40 amperes. E o morador quer colocar um carregador de veículo elétrico. O carregador de veículo elétrico do carga lenta de 7,5, por norma ele pede um disjuntor de 40. E aí como é que faz? O apartamento tem 32, o carregador tem de 40. Né? É uma treta, né? Ó, sobre esse quartinho que você está falando aí, eu tenho uma situação dessa passada aqui no livro. Você leu ainda? Você comprou o livro, né? Comprei. A Luciana também comprou. Aqui eu falo que na página 20 eu coloquei a descoberta do Carlos. Né? O Carlos assumiu o condomínio com 18 anos, ele era administrador, tinha um mercado e tal. E ele passa por um efeito da explosão do gás, que é o botijão de gás, não sei se você sabe, mas ele tem uma válvula que o aumento da temperatura faz com que libere o gás gradualmente. Só que o aumento muito rápido traz um efeito que chama BLEVE, que é B-L-E-E-V do inglês, que chama, eu até coloquei aqui, ó, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, que é como se ele explodisse de uma forma um pouco mais lenta, porque a válvula esquenta muito rápido, ela libera o gás muito rápido, ou seja, ela é feita para não reter, para não explodir. E à medida que vai fazendo 70 graus, 80 graus, ela começa a se reduzir. Então ela começa a soltar o gás para que evapore e não pegue fogo. É um mecanismo isso, né, de segurança. Só que se esquenta muito rápido no ambiente, e foi o caso aqui do Carlos, o Thiago, porque o Carlos assumiu o condomínio com um quartinho desse, e esse quartinho era um antigo quadro elétrico que tinha na edificação. O zelador faz uma tomada nova, porque eles precisavam de uma máquina nova para cortar a grama do jardim, e ele puxa uma tomada de 20 amperes desse quadro. Esse quadro ficava num recuo, igual eles faziam antigamente, uma salinha para colocar o quadro, só que essa salinha foi virando, bota uma mesa, bota uma caixa de documento, bota um colchão antigo, bota uma mangueira, e foi acumulando coisa. Debaixo da mesa tinha um botijão de gás, ó, antigão. Daqui a pouco pega fogo nessa tomada que o Carlos puxou, foi aqui em Brasília. E direto pro bujão. O porteiro consegue apagar e tudo com extintores, mas chama o bombeiro, né? Quando ele chamou, o bombeiro já veio, o bombeiro faz o rescaldo, que ele esfria o local, que eles começam a remover as coisas, o bombeiro encontra o botijão de gás antigo debaixo da mesa.
E aí, nesse caso aqui, quando eu fiz a entrevista com o bombeiro, que eles me chamaram para ver a situação, o bombeiro fala desse efeito aqui que faltou pouco para explodir. Outra coisa que eu acho que é importante... Quartinhos tem que ser organizados. Outra coisa importante, pessoal, que a gente está falando aqui de espaços na garagem, tem os armários que você pode colocar. Tem que lembrar que tem os locais onde tem o sprinter, não pode ter. Tem uma questão de segurança, tem uma questão de altura também. Altura máxima, tem que seguir toda uma normativa para que fique dentro do padrão. Eu falo, gente, não é chatice do síndico dentro do condomínio, é uma questão de segurança. O que acontece com o chuveiro é isso aqui, ó. Ele para atingir um raio de influência, ele precisa ter uma distância, um H, que a gente chama o H, é a altura vezes 2. Então a base aqui, ó, da ponta dele, ele precisa fazer isso. Se ele não tiver altura, ele morre aqui. Aí não tem função. Né? Aí não tem função, ele vai virar um gotejador, um cano que furou, entendeu? Ele não vai ter função de chuveiro. Sim. Então ele pede ali uma altura mínima, se eu não me engano, de 40 centímetros, 50 centímetros de altura do ponto do sprinkler. Eu não lembro de cabeça não. Me corrijam aí. Quanto você acha que é? Pesquisa na internet, escreve pra gente aqui. Isso é importante, né? Vamos falar um pouquinho de seguro, Lisiane? Bora! Vamos lá. Outra cobertura que a gente vai falar sobre vendaval. Explica um pouquinho. Isso aí eu passei agora infelizmente passei uma negativa, né, no condomínio. Que tem um condomínio que tem uma coberturazinha, né? Faz parte da estrutura do condomínio. Caiu, né? E aí entraram abriu o sinistro e o sinistro negou. Porque abriu o vendaval e aí foram fazer análise do vento daquele dia. Não foi considerado vendaval. Foi interessante esse caso aqui. Explica um pouquinho para nós sobre isso aí. Exatamente. São ventos acima, acho que são 60 quilômetros por hora. É uma coisa assim, é mais bem Amigos alto. Corretores, não estou lembrando exatamente qual é a quilometragem para se considerar um vendaval. Aqueles que souberem podem colocar aí. Se não me engano, acho que são 60 quilômetros por hora. Tá? Mas peço ajuda aí aos universitários. Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Existe uma quilometragem, sim, tá? Para ser considerado o vendaval. Né? E como é que as seguradoras elas podem medir, né? Existe meteorologia, existe também as notícias, né? Que são dados aí, tá? Então tem que ter essa questão aí. Mas houve um dano. Né? Verdade. Houve um dano no seu condomínio. Isso pode ser questionado, viu? Mas o que eu achei interessante, que quando você falou, né, coincidiu, porque eu não iniciei esse processo, né? Eu só peguei a parte final dele. Uhum. Por isso que é importante, síndico, converse com o seu corretor de seguro para você entender qual cobertura você vai abrir e se há possibilidade mesmo. Porque se tivesse feito uma pesquisa, qual é tempo Brasil naquele dia, ia falar a velocidade do vento, tudo. Então não ia perder tempo, transtorno, porque a pessoa estava naquela expectativa que ia ganhar, a gente foi atrás de orçamento, inclusive até o condomínio pagou até para remover os restritos, agora como foi negativado, a pessoa vai ter que pagar o condomínio para repor aquele dinheiro, então assim, sim, tudo por falta de informação. Então se tivesse a informação correta, você ia fazer da forma correta. Atingiu bens de terceiros? No caso não, né? No caso não, só cedeu o telhadinho que tinha nessa cobertura. Entendi. Vai ser resolvido na justiça. Não, porque não é porque na verdade se for acionado na morador, justiça, entendeu? A manutenção tudo acaba que ia ficar elas por elas. Uhum. Foi uma forma de ver se tinha como para ver se teria como ter mas eu falei, mas a falta de orientação aqui gerou um transtorno de tempo, buscar profissionais, fazer orçamentos para depois ter negativo. Se tivesse a informação no começo, nem orientação. Eu vou dar uma orientação aqui para os próprios corretores. Antes de vocês acionarem as coberturas ou vocês darem alguma orientação para os síndicos, consulte o manual. No manual existe todas as informações necessárias, inclusive essa questão da quilometragem. Então, primeira coisa, vamos consultar o manual das seguradoras. Consultou o manual, vamos verificar as notícias, o que está sendo noticiado, foram ventos de quantos quilômetros que tá sendo noticiado. Por quê? Porque numa situação dessa, nós vamos ter que enviar as provas para a seguradora. E uma das provas são as notícias. Para atestar que é a velocidade. São as notícias, para atestar a velocidade. Então,
para que o síndico não perca o tempo dele, tendo que fazer orçamentos, para poder juntar documentação para a seguradora, visto que se os ventos foram abaixo daquilo que está no manual, a seguradora vai negar. Então, para que você fazer o seu cliente perder tempo? Para quê? Vai negar. Está ali, está no manual. Chega para o cliente e fala, olha, o manual da seguradora diz que é considerado vendaval ventos a partir de 60, 70 quilômetros. As notícias relatam que os ventos foram de 40 quilômetros. Vai negar. Foi até interessante que, como eu entrei no condomínio agora há pouco tempo, já tinha esse processo, né? Para mim, eu achava que era alguma coisa de infiltração, né, que afetou ali aquela cobertura e caiu. Cai tudo bem, né? Sim. Aí sim, poderia... é do condomínio. Mas quando eu fui ver a cobertura vendaval, eu falei, isso aqui... Então, assim, igual eu falo, por isso que conhecimento é poder, pessoal. A gente que é síndico, a gente tem que estar cercado de bons profissionais para a gente buscar esse conhecimento. Liga para o corretor, a situação é X. Às vezes eu vejo muitas vezes o seguro ser negado porque abre a cobertura errada. Isso não é verdade? Isso acontece demais. Então, assim, conversa. O advogado, mesma coisa. O engenheiro, mesma coisa. Então, assim, a gente tem que parar, gente. Ó, parou aqui. Vou ver qual profissional vai me ajudar. É o engenheiro? Vem cá. É o advogado? Vem cá. É o consultor de seguros? É o profissional X? Porque é sobre isso, né? É você pegar o condomínio, botar nas costas e sair andando. Vai ficar pesado, irmão. É sobre a gente gerenciar os recursos que a gente tem para a gente ter a melhor alternativa que vai gerar mais benefício para o condomínio. Aí eu sempre falo para você, essas informações que nós estamos dando aqui, vai estar na pólice? Não vai. Não vai. Não vai estar na pólice. Vai estar no manual do seguro. Manual do seguro é um documento público. Veja qual é a sua seguradora, entra no site, manual do condomínio, seguradora tal. Importante isso aí que você falou, porque tem percepções diferentes de valores. Estava falando sobre velocidade do vento. Em média, é SUSEP, né? Isso. Como é que é o nome da SUSEP? Superintendência de Seguros Privados. Considera a partir de 54, 55 km por hora. Mas cada seguradora tem o seu. Mas para a gente da engenharia, a técnica é 88 por hora, né? O que mais ou menos 15 metros por segundo para a SUSEP, 23 metros por segundo para a engenharia, e tem essa questão, porque a superintendência determina muito no que seguro que deve ser feito. Aí você contrata o seguro mais barato, e o cara considera vendaval só a partir de 80 km por hora. Exato. Aliás, é vendaval a partir de 50 km por hora. Então, quer dizer, qualquer ventinho não é vendaval. Entendeu? Então você não tem cobertura sobre isso, ventos comuns. Outra coisa muito interessante que a pessoa pode fazer quando for contratar, além de conversar com a intimidade mais proximal com o corretor para entender o processo, é pesquisar o que é o típico acidente natural na região dela. A gente teve agora um acidente de vendaval no Rio Grande do Sul que é totalmente atípico, que é a chuva de granizos enormes. Ele com certeza é uma excentricidade. Mas naquela região, qual é a média do vento? Qual é a média da pluviometria que vai dar a questão da enchente ou não? Né? E o muito importante também é que estado de conservação está o seu edifício. Você tem um laudo de inspeção aí para mostrar que está saudável aquilo ali, porque a seguradora ainda pode pedir o dossiê. Mas o dossiê não é superior ao laudo, mas ele é indicativo, é uma prerrogativa. É um documento particular, né, de passagem, ele é um documento particular, que na época lá de 1950, 60, foi criado pelas seguradoras para que elas tivessem um padrão de referência. Por que isso, Thiago? Porque eu fiz uma palestra agora para a JR Office que estava mostrando o histórico do diagnóstico das edificações. Então, a nossa parte de diagnóstico no Brasil, ela começa primeiro com a norma 13.552, se eu não me engano, de cabeça eu não estou lembrando, que é sobre perícias de engenharia. Então você olhava para aquilo, era muito técnico. Primeiro, perícia, tribunal, né? A gente fala perícia, tribunal. Então você já achava que era o perito do juiz. Depois, no código deu aquela melhorada e entrou o assistente técnico. Sim. A prova pericial antecipada. Então isso particularizou um pouco a questão dos arquivos. Depois veio a norma do IBAP. E aí veio criando as normas que vai trazer essa parte de patologias. Mas a grande questão é, o dossiê vem dar um perfil lá em 1950. Só que hoje o pessoal contrata sem a questão do perfil do prédio.
Então você fica vulnerável da mesma forma. Com o mesmo esse tanto de leite ajudando, você ainda está vulnerável. Por isso que eu falo, gente, importante procurar o corretor de seguros. Porque às vezes o condomínio está aqui e o condomínio daqui são idades diferentes. E condomínio é igual isso aqui, ó, roupa. Tem que mas com certeza. Então às vezes nem é o mais caro é o mais barato. Às vezes é o que vai ser melhor para você. Não, às vezes pode ser o mais barato se a cobertura for boa, claro. Não, porque eu falo o seguinte, perfil. por que eu tô falando isso? Porque às vezes o cara bota tanta cobertura, por exemplo, eu já entrei em condomínio que tá lá, quebra de vidro. O condomínio só tem uma porta. Aí você pode pegar esse dinheiro de quebra de vidro, botar para ruptura de cano, que é coisa que faz para acontecer, para RC portões. Então assim, você vai usar o dinheiro de uma forma melhor. Quebra de vidro, aí as janelas do condomínio é tudo veneziana, né? Não tem blindex. Mas acontece. O blindex está protegido atrás da veneziana. A chance de quebrar uma janela tem mais. Mas é por isso que eu falo que essa informação é importante. Para você ver o tanto que as seguradoras elas são espertas, elas são inteligentes, né? As seguradoras hoje em dia, na cobertura de danos elétricos, para indenizar, elas estão pedindo o protocolo da reclamação junto à Neo Energia. Agora, você acha que isso é de graça? Você acha que isso Você acha que futuramente eles não vão utilizar esses dados para entrar contra a ANEEL? Porque mas tem eles isso, vão... né? A seguradora vai atrás. Não, lógico. Mas eles vão entrar, sim, contra a ANEEL, vão para solicitar, sim. Mas eu vou além. Eles vão utilizar esses dados, falar a região do Noroeste, por exemplo, a região do Noroeste tem uma alta incidência de quedas de raios e o índice de indenização para aquela região, para essa cobertura, é maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cobertura para essa região, vai ficar mais cara. Então, ela vai... Exatamente. Liz é feia. Vai adaptar o manual no perfil daquela região. Exatamente. Aí você vai no perfil daquela seguradora que tem mais barato e ele tem um porquê que é mais barato, que ele cobre menos do que aquela própria região oferece. E se você não tem a preparação para isso, é como a gente falou, né? Se preparar mal é falhar duas vezes. Aí o cara chega pro corretor e fala assim: mas o meu colega, que é síndico lá na região do Valparaíso, está pagando bem mais barato. Gente... É outra vida. É outra realidade. Pessoal, que é importante. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, não existe seguro barato. Não. Existe a forma de você contratar ele. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Nesse caso aqui, deu trabalhão pra nada. Se tivesse pesquisado lá no Google ali, ó, o que é considerado vendaval, tinha matado a charada. Sim. Então, sim, por isso que é importante. Conhecimento é poder e aplicar em prosperidade, amigão síndico. Pega essa visão. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Quero agradecer a Elisiane, agradecer o Diógenes, está aqui conosco. Agradecer também ao amigo Dr. Claudio Viana. Falar um minutinho aqui do livro aqui, ó. Pessoal, busca na internet aí Engenharia Condominial do Diógenes. Busca vou sempre estar postando uns stories lá no meio do Intenso Condominial também. Cara, é um livro muito bacana. Lembre-se, isso aqui é investimento. Isso aqui é menos dor de cabeça, mais orientação e mais tranquilidade para você. Conhecimento é poder, meu jovem. E o Jorge fez um trabalho maravilhoso aí. E lembrando que estamos aí na rede SPTV toda terça e toda quinta às 18 horas. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado, senhores. Isso aí. Fica até o nosso próximo encontro. Valeu, amigo Cine, amiga Cindy, que energias positivas.